Oi, gente, voltamos. Nós tínhamos encerrado a aula passada falando sobre, fazendo esse questionamento, mas o que é cultura? Então agora a gente vai passar para o próximo capítulo, onde o Laraia ele vai nos contar um pouco sobre a história do conceito de cultura, né? Então o capítulo 3 é antecedentes históricos do conceito de cultura, né? Então ele vai nos contar um pouquinho da história aí do conceito. Vamos lá. No final do século XVIII e no princípio do seguinte, século XIX, o termo germânico cultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto que a palavra francesa civilization referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Taylor, que é um antropólogo, é um dos cânones da antropologia, no vocábulo inglês culture, que tomando em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, crianças, cultura não é crenças, lendas e saberes. Não é só isso, porque quando a gente aprende na escola, a gente aprende isso, né? Que cultura são crenças, lendas e saberes, isso é folclore. Então, existe aí uma diferença entre cultura e folclore, tá certo? Não vamos aí confundir cultura com folclore, tá? Bora continuar aqui. Com essa distinção, Taylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização humana, além de marcar fortemente o caráter de aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos. Então, Taylor, ao definir, ao fazer a junção do termo culture com civilization, ele conseguiu chegar à palavra cultura. E aí, quando ele chega a essa palavra cultura, que ele junta os significados e ele dá um sentido mais amplo, ao que seria de fato a cultura, ele também faz uma crítica, e ele fecha completamente a possibilidade de que os mecanismos biológicos e geográficos, aí eu vou incluir geográficos, eles possam determinar, nossa cultura, nossa forma de ser e agir no mundo, ser, agir e estar no mundo. Então, não é inato, gente, a cultura não é inata, a cultura você aprende. A cultura são as nossas organizações, são as nossas formas de viver, estar e existir no mundo. Ó, vamos falar mais uma vez aqui, ó. Aqui, ó, o que o Taylor fala? Que cultura é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, cada sociedade tem a sua cultura específica, desde o momento das suas leis até o momento da aplicação, a forma de comer, a forma de se vestir, a arte, a música, a dança, tudo. Todas as sociedades elas têm as suas organizações e a partir dessa transmissão e da transmissão dessa cultura para os seus indivíduos é que essa cultura ela é ressignificada e também é transmitida para os indivíduos de uma sociedade. Deixa eu ver se eu me faço um pouco mais clara. Professora, como é que a gente aprende? Como é que a gente sabe? Como é que a gente, se a cultura não é inata, como é que eu vou aprender? Como é que eu aprendi tudo que eu sei? Como é que eu aprendi as coisas que eu sei até hoje da minha cultura? Falar, dançar, até o gosto musical, o gosto pela literatura, o gosto pelo cinema. Gente, tudo isso que a gente aprende
nos é ensinado pelas instituições, né, que nós temos na nossa sociedade. Então, essas instituições, elas são os principais agentes, né, de transmissão dessa cultura. Por exemplo, a escola. Na escola a gente aprende a ler o idioma que é o idioma oficial da nossa sociedade brasileira, português. Na nossa família, também é uma instituição, viu, gente? A família é uma instituição. Ela nos ensina a falar no idioma em que a nossa sociedade brasileira usa, o idioma oficial, o português. A partir do que a gente vivencia na nossa casa, a nossa educação primeira é na família. Logo, é na família que a gente aprende os primeiros elementos culturais. Ah, professora, mas tem coisa que eu aprendo, que eu gosto, que a minha família não gosta. Mas aí também já é outra questão que você precisa se atentar, porque a gente aprende as primeiras noções de cultura, a nossa primeira socialização, né, é na nossa família. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter uma nova vida, a acessar outros espaços que estão para além da nossa família, por exemplo, a escola, o time de futebol, o grupo de dança, quando entra a adolescência, que você começa a assistir outras coisas, você começa a ouvir outras músicas que não são só as que os seus pais escutam em casa, você começa a ver outros filmes que não são só os filmes que seus pais veem em casa, você começa a ver novela, ou deixa de ver novela, e aí depende do gênero, você começa a ver séries, que aí você vai tendo gostos por A ou por B, se são feitos aqui no Brasil ou se não são feitos aqui no Brasil. Então, a partir disso, você vai se construindo enquanto indivíduo, mas a partir das bases que lhe foram dadas quando você nasceu, no núcleo onde você nasceu, na instituição em que você nasceu, na sua família, onde você foi socializado. Mas isso não é uma regra, porque muita gente cresce sem família, né? As pessoas crescem em orfanatos, as pessoas às vezes crescem na rua. Então, mas sempre vai ter uma agência que vai te dar o norte para que você tenha aí a sua forma de se socializar e de compreender e de se apoderar dos elementos culturais da sua cultura, daquilo que lhe dá sentido à sua vida. Então, as regras sociais também são muito importantes para que você consiga aí aprender e dar sentido à tua existência enquanto indivíduo pertencente a uma sociedade que gosta e que tem valores específicos. Por exemplo, aqui no Maranhão, existem diferentes situações regionais onde a comida vai variar. Por exemplo, tem uma espécie de comida aqui em São Luís que as pessoas chamam de mocotó. E lá na região do Médio Mearim, de Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, na região do Lago Médio Mearim, é conhecido como panelada. Então, é a mesma comida, porque é feito com a mesma matéria-prima, os mesmos ingredientes. Mas aqui em São Luís eles chamam de mocotó e lá nessa região é chamado de panelada. Então, isso é uma diferença regional, isso é uma diferença cultural, certo? Também tem outra diferença, a vinagreira, que é o mesmo cuchá. Aqui em São Luís é chamado vinagreira. Lá em Lago da Pedra, é chamado de cuchá. Eu nunca vi, quando eu morava em Lago da Pedra, alguém chamar a vinagreira de cuchá em Lago da Pedra. Ou chamar cuchá de vinagreira. Tanto que eu só chamo de cuchá. Então, vocês conseguem compreender que a gente só apreende os elementos culturais, a gente apreende os elementos culturais a partir da nossa sociedade, como o Taylor estava falando, certo? O conceito de cultura, pelo menos como utilizado atualmente, foi, portanto, definido pela primeira vez por Taylor, mas o que ele fez foi formalizar uma ideia que vinha crescendo na mente humana.
A ideia de cultura com efeito estava ganhando consistência, talvez mesmo antes de John Locke, que em 1690, século XV, ao escrever o seu ensaio acerca do entendimento humano, procurou demonstrar que a mente humana não é mais do que uma caixa vazia por ocasião do nascimento, dotada apenas da capacidade ilimitada para obter conhecimento, através de um processo que hoje chamamos de endoculturação, certo? Locke já estava falando disso no século XV, gente. Mais de um século transcorrido desde a definição de Taylor, era de se esperar que existisse hoje um razoável acordo entre os antropólogos a respeito do conceito. Tal expectativa seria coerente com o otimismo de Kroeber, que em 1950 escreveu que a maior realização da antropologia na primeira metade do século XX foi a ampliação e a clarificação do conceito de cultura. Anthropology in Scientific American, página 183. Mas, na verdade, as centenas de definições formuladas após Taylor serviram mais para estabelecer uma confusão do que ampliar os limites do conceito. E aí, tanto é que em 1973, Clifford Geertz escreveu que o tema mais importante da modernidade, da moderna teoria antropológica, era o de diminuir a amplitude do conceito e transformá-lo num instrumento mais especializado e mais poderoso teoricamente. Em outras palavras, o universo, conceitua, tinha atingido tal dimensão que somente com uma contração poderia ser novamente colocado dentro de uma perspectiva antropológica. Então, gente, o que o Laraia está nos dizendo aqui? Que como existiram aí várias formas de definição de como que o ser humano se tornou ser humano nas suas plenitudes, aí ele falou do determinismo biológico, depois ele falou do determinismo geográfico, que vai fazendo as diferenciações, e aí a gente só consegue entender que o ser humano é diferente dos outros seres biologicamente e por causa da cultura, porque não dá para você entender e compreender o ser humano só a partir dos critérios biológico e geográfico, como a gente consegue compreender os outros animais. E isso porque o ser humano é um animal capaz de produzir, de criar cultura. E aí, o que a gente consegue compreender? Que a partir dessa formulação do conceito, que foi feita por Taylor, outros antropólogos conseguiram depois, fazer novas formulações a respeito do mesmo conceito. E aí o conceito que já era amplo, ele se tornou mais amplo ainda, tanto que existem várias definições de cultura, e dentro da antropologia, várias definições de cultura. Um dos temas mais complexos de tratar dentro da antropologia é a definição de cultura, porque está muito ampla. Tanto que o Geertz, ele vai falar aqui, que esse conceito ele precisa agora ser diminuído para poder ser usado como instrumento de pesquisa na antropologia, para poder ser um instrumento teórico, para a gente poder utilizar ele nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos. E esse foi o nossa aula de hoje, gente. A gente estava falando sobre cultura, falando sobre os conceitos. Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima aula. Antes que a gente possa terminar o nosso tempo, eu gostaria de explicar para vocês o trabalho, a atividade, tá certo? Eu quero que vocês façam, por favor, na atividade 2, mapa conceitual. Esse mapa conceitual, gente, ele não é nada mais, nada menos do que um gráfico. Eu vou mostrar para vocês aqui, a imagem. Ele é um gráfico que você vai fazer e você vai colocar dentro desse gráfico
os principais conceitos. Olha aqui, ó. Vocês vão colocar aqui dentro desse gráfico os principais conceitos que vocês conseguiram aprender do trabalho, da aula e dos 3 capítulos. Para vocês responderem essa atividade, vocês não vão fazer só vocês não vão conseguir fazer ela só pela nossa aula. Claro que dá para fazer, dá, mas vai ficar muito limitado. Eu queria que vocês lessem o trabalho, lessem os 3 primeiros capítulos que a gente trabalhou do texto, e aí vocês respondessem essa atividade. Aqui, ó, no mapa conceitual, vocês vão colocar os elementos, as palavras. Dentro de cada bolinha dessa, vocês vão colocar palavras que vocês tiraram do texto. Palavras. Pode ser cultura, pode ser etnocentrismo, pode ser antropologia, pode ser o determinismo, pode ser biológico, pode ser o que vocês acharem que precisa ser colocado. Então, cada espaçozinho desse, vocês vão colocar uma palavra. Aí, depois que vocês fizerem esse mapa, embaixo, eu quero que vocês façam um texto de pelo menos 10 linhas, explicando o mapa de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Um grande abraço a todas e a todos. E até a semana que vem, até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?